o ex-ministro Barroso é a chave para entender o que está acontecendo no Supremo. Foi sob a sua presidência, entre 2023 e 2025, que o STF se tornou mais político, mais partidário e, naturalmente, mais impopular. O judiciário deixou de ser, já de algum tempo, um departamento técnico especializado e passou a ser um poder político na vida brasileira. Segundo Barroso, o STF deveria desempenhar um papel contramajoritário e atuar como uma vanguarda iluminista, empurrando a história quando o processo político não é capaz de fazê-lo. Traduzindo, o STF deve assumir o papel do Congresso e do governo quando achar que o país não está caminhando na direção certa, mesmo que isso contrarie a vontade da maioria. E essa é a realidade dessa ditadura da toga. No Brasil de 2026, o poder não emana mais do povo, mas sim dos tribunais. A aposentadoria precoce do Barroso, combinada com a rejeição do Senado ao Messias, somada às investigações do caso Master e turbinada pela provável derrota do PT nas eleições, criou as condições para uma transformação sem precedentes do Supremo ao longo dos próximos 4 anos. O presidente do Senado já disse que não vai mais pautar a sabatina até as eleições. Então, nesse cenário, o futuro presidente da República daria indicação correspondente à vaga do Barroso, além das indicações referentes às cadeiras de Luiz Fux, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes. Só aí já são 4. Mas com a vitória da oposição em 2026, a presidência da casa tende a se inclinar para a direita. E aí, por impeachment, caem os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. Ou seja, estamos vislumbrando num futuro próximo 6 novos ministros para o STF. É mais que uma reforma, é uma faxina. E caberá ao novo presidente indicar juristas imparciais e apartidários, que não se enxergam como agentes políticos e não vão abusar do seu poder, perseguindo, censurando e interferindo nos outros poderes. Claro que esse é o melhor dos cenários, mas o resultado final desse processo está em algum lugar entre onde nós estamos agora e 6 novos ministros decentes para o STF. 6. Por hora, vamos sonhar com esse número. O Código de Ética resolveria o mandato para o Supremo? É uma mera referência, porque eu acho que a questão ainda está posta naquilo que a população diz compostura, ou seja, saber se comportar, saber ter a presença. Hoje está difícil. É isso. É difícil e a doutora sabe muito bem disso. Nós estamos numa que eu chamei de disfuncionalidade imensa, porque cada um é dono de si próprio. O que referiu o nosso Mariz sobre as decisões monocráticas. São tomadas e não vêm. Não vem de volta. Lembre-se, vamos ser claro nisso. No governo Temer, houve aquela aprovação daquela lei sobre as estatais, em que se proibiu a nomeação, a indicação para integrar as diretorias estatais de políticos. O que aconteceu? No início do governo, antes inclusive, entrou-se uma ação direta de constitucionalidade. O ministro relator dá uma liminar suspendendo a vigência da legislação, ou pelo menos, melhor, dessa regra que proibia. O que ocorre? Leva um ano mais ou menos para ir ao plenário, aí chega no plenário, evidentemente que o plenário nega a liminar. Mas nesse interregno já tinham sido nomeados vários políticos pelo governo Lula. Não, e lembrando, né? E aí veja o que fez o tribunal. Não, a vigência da nossa decisão é daqui para frente, não atinge para trás. Sim. Não, e lembrando... Aí as pessoas comuns olham isso e dizem, mas que negócio é esse? Agora, doutor Jobim, lembrando, né? A gente está falando do ministro Ricardo Lewandowski, que depois virou ministro da Justiça, depois de dar essa liminar. Inclusive, não estou dizendo que virou ministro da Justiça por conta disso, mas era um processo, naquela época, de montagem de um governo Lula, num cenário extremamente polarizado, tensionado, Congresso mais empoderado que o Executivo. Em certa medida, aquela liminar do Ricardo Lewandowski ajudou o governo Lula, em princípio, a estruturar uma base, porque ao flexibilizar a regra, permitiu ali uma distribuição de cargos entre aliados, que em princípio daria sustentabilidade ou ajudaria na sustentabilidade do governo Lula. Eu tenho ouvido, doutor Mariz, outro dia eu estive com um grande advogado tributarista, que ele me disse, e eu pus até no meu roteiro, eu queria te ouvir sobre isso, que é da advocacia hoje, que os bem-sucedidos hoje, nessa geração, metade ou é lobista e a outra metade ou é parente de ministros do Supremo. Eu queria saber se o senhor concorda com essa leitura. Não sei exatamente se é nesta colocação metade. Algo que me incomoda profundamente, eu que advogo há 56 anos, é a advocacia lobística. Fazer lobby não faz parte da essência da advocacia. Advogar é postular. Advogar é falar em nome de quem não tem voz. Fazer tráfico de influência, usar a advocacia
como escudo para explorar amizades. Isso nada é advocacia. E essa advocacia está muito em voga nos dias de hoje, infelizmente. Eu tenho muito aborrecimento com isso. Acho que a Ordem dos Advogados não está fazendo absolutamente nada. Também o Túlio Nassa para comentar com a gente justamente esse recálculo de rota. É possível, há tempo ainda de mudar alguma estratégia? Hoje a gente já falou, né? Tem reunião com ministros justamente ligados a pastas da comunicação. Lula tem aqui um derretimento em pesquisas na opinião pública, uma dificuldade de articulação com o Congresso. Qual que pesa mais em ano eleitoral? Situação complicadíssima para o nosso presidente Lula. E cai um pouco aquele mito do Lula enquanto articulador implacável, alguém que tem um diálogo com a Câmara dos Deputados e consegue aprovar praticamente qualquer coisa. Veja, ele próprio começou a acreditar nesse mito, né, quando ele dizia que bastava o Putin e o Zelensky se encontrarem com ele numa mesa de bar, tomando uma cervejinha, que ele resolveria até mesmo a questão da guerra da Ucrânia. E a gente viu agora que sequer conseguiu nomear um novo ministro para o Supremo Tribunal Federal. A gente vê que não é bem assim. Aliás, a gente percebe que esse diálogo do Lula com o Congresso envolvia, na prática, em grande medida, mandar emendas, mandar dinheiro para o Congresso e aí fazer com que os seus projetos ou as suas vontades fossem aprovadas. Na prática, uma compra de voto institucionalizada. Eu não sei muito bem o que o Lula ainda consegue fazer para mudar a rota, mudar a estratégia, considerando que nessa grande derrota que eu estou comentando aqui, né, a tentativa de nomeação do Messias, que levou a todo esse desespero de recalcular a rota, o governo chegou a tentar empenhar, ou melhor, empenhar 12 bilhões de reais para o Senado e mesmo assim não conseguiram aprovar. O que me parece é que já não há mais governabilidade para esse mandato, exceto para aqueles casos de projetos de lei eleitoreiros, né, que aí a intenção do Senado e da Câmara dos Deputados também vai ser de aprovar, até porque eles também querem se reeleger e eleger seus sucessores, mas ao que tudo indica, qualquer outro tipo de projeto simplesmente não há mais governabilidade. O que vai restar para o governo federal é simplesmente talvez mudar um pouco a propaganda política, tentar dourar a pílula, tentar maquiar os números, como o Lula sempre faz, né, para fazer parecer com que o Brasil está numa situação melhor do que está. Agora, resolver o diálogo, a situação, esse embate entre o Executivo e o Legislativo para esse mandato, eu acho que fica extremamente difícil. O Lula foi aconselhado a adiar a indicação do Jorge Messias ao STF e ele xingou quem fez essa proposta para ele. A gente vai ler juntos a matéria da Andresa Matais. Após a derrota do Messias, o Lula cobrou a atuação dos aliados e foi orientado a adiar a escolha para o Supremo. Adiar, na verdade, a próxima indicação, né? Foi depois disso tudo que aconteceu. Olha só, o presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, depois de tudo que aconteceu, Lula xingou quem mais articulou para derrubar a indicação do Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir.